Então tá, bom dia. Começando a semana, 3 dias pós-lockdown. E espero que estejam todos bem, espero que estejam com saúde mental também, né? Porque é um momento complicado que a gente está vivendo, né? E toda hora notícias, notícias, notícias. E nos últimos meses, né, a gente está sempre debatendo nas aulas sobre preconceito, sobre discriminações, né? Sobre grupos minoritários e principalmente direitos humanos. E aí hoje eu convidei um professor da UFGD que trabalha com essas questões há bastante tempo, né, de direitos humanos. Inclusive eu fiz uma disciplina com ele na universidade, né, que era Direitos, Diversidade, Cidadania e Direitos Humanos, numa disciplina. E foi uma das melhores disciplinas que eu fiz, né, na universidade. E eu já conheci ele, né, antes também de entrar na universidade, por conta de uma palestra que ele deu em 2008, 2009, na Conferência Municipal de Igualdade Racial, né? E nessa conferência que eu fui entender que eu era negro, eu achava que eu era branco, né? Pra vocês terem uma ideia. Porque a gente é embranquecido pela televisão, pelos padrões estéticos que são colocados, né? E foi nesse processo que eu fui descobrir que existiam outras religiões e que elas poderiam conviver de forma harmoniosa e que não era a religião da forma que as pessoas colocavam, né? Por exemplo, a Umbanda, o Candomblé e outras religiões de matriz africana. Foi naquele momento que eu comecei a entender e comecei a respeitar, né? A desconstruir preconceitos que eu fui trabalhando, que fui ganhando ao longo da vida, né? É o professor Mário Sá, que já está aí com a gente, e ele vai estar falando sobre a intolerância religiosa e o preconceito com as religiões de matriz africana. Professor? Olá, tudo bom, Evandro? Tudo. Bom dia a todas as pessoas presentes. Obrigado pelo carinho do convite. Não sabia dessa história do nosso encontro ter gerado essa mudança e fico muito feliz, porque você hoje é um líder jovem na luta pelos minoritários de uma forma prática, né? Com trabalhos práticos, como você realizou com aquele espaço que eu também tive a oportunidade de ir, onde se trabalhava a inclusão digital. Então, eu fico feliz de saber sobre isso. Qual é a proposta? A gente pode falar em torno dos 40, 50 minutos para a gente poder conversar de forma melhor? Qual é o tempo da aula? 50 minutos, até as 9. Tá, então vamos tentar deixar algum espaçozinho para se falar à frente, né? São 8h07. Bom, meninos e meninas, o Evandro falou, meu nome é Mário, estou professor da UFGD e desde 2009, mas estou professor desde 1991, onde eu trabalhei no ensino fundamental e médio no Rio de Janeiro. Rapidamente vocês vão perceber que eu sou carioca pelo meu sotaque, mas eu estou em Mato Grosso do Sul faz 20 anos. E desde do final da década de 80, eu trabalho com pesquisas referentes a religiões afro-brasileiras. Eu sou nascido numa família religiosa afro-brasileira, uma família de umbandistas, e quando eu cresci eu percebi muito preconceito e muita agressão no que diz respeito a essas religiões. Então eu decidi realizar pesquisas sobre isso, se desdobraram em palestras que eu venho fazendo há muitos anos nas escolas, principalmente escolas de ensino fundamental e público, e fundamental e médio, e principalmente nas escolas públicas, onde eu tento trazer um pouco essa discussão a partir das pesquisas que eu realizei. Bom, vamos pensar primeiro o que é religião, né? Para que nós não tenhamos
Não comecemos de uma forma preconceituosa. A religião é uma forma que as pessoas humanas encontraram de dar sentido à vida. Através do processo do sagrado, através da crença, as pessoas organizam e dão sentido a elementos que ocorrem em sua vida. Eu diria a vocês, grosso modo, que a nossa vida é um processo de busca de sentidos. Nós estamos buscando sempre respostas para as questões da vida. Respostas como de onde viemos, quem somos, qual o nosso gênero, qual a nossa orientação sexual, qual a nossa escolha profissional, para onde eu vou, o que acontece depois da morte, o que é o amor, o que é o ódio, o que é a amizade. Nós estamos sempre em busca de sentidos. Na idade de vocês, isso é muito comum, por serem muito jovens, não terem muitas respostas ainda para a vida, buscarem sentido em diversos grupos, diversas formas de entendimento da vida. A religião é uma forma de entendimento da vida. A religião é uma forma dessa busca de sentido. E é muito comum nós encontrarmos em quase todas as culturas do planeta Terra esse fenômeno religioso, ou seja, a existência de religião na vida dos grupos. De uma forma geral, nós vamos observar que há uma tentativa de entender e de explicar o mundo. Essa questão dessa busca humana de sentidos para a vida. Os povos africanos, no continente africano, lembrando que a África é um continente e não um país, o continente africano ele também possui diversas culturas milenares, né? O continente africano é o berço da espécie humana, e esse continente ele possui milhares de culturas, e essas culturas possuem as suas religiões. Dessas culturas, em função do processo de escravização, que eu creio que vocês já tenham estudado, da vinda de pessoas escravizadas de algumas partes do continente africano para o Brasil, nós além das pessoas, né, para além das pessoas, nós trouxemos com elas as suas culturas. E dentro das suas culturas trouxemos as suas religiões. E dessas religiões, nós temos algumas que são específicas que contribuíram para as religiões chamadas afro-brasileiras. Nós temos vindos, né, com pessoas escravizadas da Nigéria e do Níger, o culto aos orixás. Nós temos com as pessoas que vieram escravizadas do Daomé, o culto aos voduns. Nós temos com as pessoas que vieram escravizadas da região do Congo e de Angola, o culto aos inquices. Esses três grupos religiosos, culto aos orixás, culto aos voduns e o culto aos inquices, eles são modelos religiosos que eles têm como deuses as forças da natureza. Forças da natureza. Então, esses grupos cultuam forças da natureza, cultuam o vento, cultuam o mar, cultuam as tempestades, cultuam a justiça, cultuam a floresta. E esses deuses, orixás, voduns e inquices, eles não são deuses humanos. Gostaria que vocês registrassem isso. Eles são forças da natureza. Existe um outro conjunto de religiões que também vem para o Brasil, oriundos da região do Congo, de Angola, de Moçambique, algo também da Nigéria, que são culto aos antepassados. Nesse culto aos antepassados, eles cultuam espíritos que já viveram na Terra e que já faleceram. Então, são seus antepassados, aqueles que antecederam nas suas famílias, nos seus grupos, a vida na Terra e já fizeram a passagem. De comum, o que esses grupos possuem é que esses espíritos não humanos, né? Espíritos da natureza, e esses espíritos humanos, o que há de comum é que eles incorporam nos seres humanos. Eles tomam os corpos humanos e se comunicam com os homens, com as pessoas. Os orixás, eles não falam.
Os voduns, eles não falam, os inquices, eles não falam de uma forma geral. É muito raro ver esse tipo de espírito falar, porque eles são forças da natureza, não são pessoas humanas. Esses grupos, eles vieram para o Brasil, foram se misturando, se sincretizando, a nova lógica que o Brasil tinha, também influenciado por outras religiões, acabaram gerando aquilo que nós chamamos de candomblés. Então, os candomblés são as religiões afro-brasileiras, oriundas desses grupos que eu citei, que cultuam as forças da natureza. Um outro grupo que surge no Brasil é a religião conhecida como Umbanda. Essa religião, ela é o resultado desses espíritos não humanos, dos antepassados, espíritos humanos, do catolicismo, do espiritismo europeu e das religiões dos indígenas, né, dos naturais da terra que aqui viviam. Essa religião, a Umbanda, então, ela é o resultado de tudo isso. E ela trabalha com os espíritos dos antepassados. Esses dois modelos religiosos, apesar deles terem uma base africana, eles são religiões eminentemente brasileiras. Tem uma base na África, mas são religiões afro-brasileiras. E essas religiões, como quaisquer outras religiões, elas buscam atender às necessidades humanas. Elas buscam atender os sentidos humanos. Então, o que é uma religião? Uma religião é um espaço em que você vai buscar, através dessas forças espirituais, do Deus, né, e daqueles que acompanham esse Deus, no catolicismo, Deus e os santos, no culto aos inquices, Zambi e os inquices, nas religiões protestantes, o Deus e o Espírito Santo, né? Então, nas religiões, você tem essas forças espirituais que elas vão te explicar, que elas vão tentar contribuir com a sua vida. Contribuir com o que da sua vida? Com os seus questionamentos em busca de sentidos. Em busca de sentidos. Você vai querer saber sobre questões espirituais, como, por exemplo, o que é o espírito? Do que eu sou feito? De onde eu venho? Para onde eu vou? Questões relacionadas ao seu pensamento de vida, ao seu entendimento de vida, à sua filosofia de vida. Ou você busca resolver problemas que são de ordens mais, chamemos, pragmáticas. Coisas mais do dia a dia da vida, como, por exemplo, sobre o amor. Como, por exemplo, sobre os problemas relacionados à saúde. Como, por exemplo, sobre os problemas relacionados ao trabalho. E assim sucessivamente. Questões da sua vida terrena, da sua vida material. Existem aquelas questões que são mais filosóficas, né? Onde você procura entender as questões do ser, do destino, da dor, de onde se vem a humanidade, para onde caminha, por que acontecem as coisas com o humano, e elementos que são mais pragmáticos, mais do dia a dia, como esses que eu acabei de colocar. As religiões afro-brasileiras, elas têm essa especificidade. Elas são religiões que elas buscam atender as pessoas dentro dos seus questionamentos, dentro das suas necessidades materiais. Nas religiões afro-brasileiras, você vai encontrar pouco discussões sobre de onde veio a pessoa humana antes dela estar na Terra, se ela é criada a partir do nascimento, ou se existe uma alma que antecede, se existe uma alma que sucede, para onde vai essa alma que sucede. Não há esse tipo, de uma forma geral, de questionamentos. Algumas casas, até nós vamos observar isso, mas não é uma coisa que é comum. O que é comum, então?
Professor, desculpa te interromper aí, mas eu vou ter que trabalhar agora. Onde eu vou poder encontrar a aula que está sendo gravada aqui para assistir depois? Evandro. Depois eu vou disponibilizar ela, tá bom? Ah, tá. Beleza, então. Obrigadão aí. Bom trabalho, querido. Então, nós vamos encontrar um processo onde essas religiões buscam atender às suas necessidades humanas. Como é feito esse atendimento no candomblé? Como eu disse a vocês, as forças da natureza que vêm desse lugar chamado Orum para a terra, que os que cultuam os orixás chamam de Aie, a terra que nós vivemos, esses orixás vêm, e como eles não são humanos, eles raramente falam. Mário, o que eles fazem, então? Eles dançam. Nesse dançar, eles lançam uma força de energia, que é chamada geralmente de axé. Então, você vai a uma casa de candomblé, você vê esses orixás que dançam, e você recebe esse axé, essa energia. Se você tiver um problema específico e você quiser resolver, você terá que conversar com o líder religioso da casa, Babalorixá, Ialorixá, Mameto de Inquice, Tata de Inquice, nomes, né, que às vezes muitos não gostam de ser chamados dessa forma, mas chamamos vulgarmente de pai de santo ou mãe de santo, e você vai buscar essas pessoas, e essas pessoas, através de um jogo adivinhatório, no Brasil chamado búzios, eles vão jogar essas conchas. O opelê é uma outra forma, mas ela é mais rara. Vão jogar essas conchas e vão consultar essas forças da natureza. E eles consultam de acordo com o seu problema. Se o seu problema for um problema de trabalho, é possível que eles consultem o orixá Xangô. Se o seu problema for algum problema de conflito, é possível que eles consultem o orixá Ogum, ou que essas forças respondam tentando trazer soluções para os seus problemas. Então, no candomblé, registrem isso, as pessoas não conversam com essas forças que vêm do mundo espiritual. Elas apenas consultam os líderes religiosos, as líderes religiosas, e elas, através desses jogos, fazem perguntas a essas forças e elas respondem tentando solucionar os seus problemas. A Umbanda é diferente. A Umbanda, ela é diferente. A Umbanda, como são espíritos de antepassados, esses espíritos tomam os corpos das pessoas, chamadas de médiuns, chamadas de cavalos, chamadas de uma forma geral de médiuns, e, possuindo esses corpos, falam diretamente com as pessoas. Mas também, como existem forças da natureza diferente no candomblé, existem diferentes tipos de espíritos na Umbanda. Então, nós temos espíritos, de uma forma geral e de forma muito interessante, os espíritos que incorporam na Umbanda são espíritos marginalizados pela sociedade brasileira. Esse é um aspecto muito bonito das religiões do candomblé e da Umbanda. O candomblé e a Umbanda, eles têm uma característica que eu acho que é uma das mais bonitas no que diz respeito aos direitos humanos. Sim, eu estou falando de direitos humanos no campo religioso, porque são religiões que incluem todos os tipos humanos. Não importa a sua orientação sexual, não importa a sua cor, não importa o seu poder econômico, não importa nada. Você é sempre bem-vindo nessas religiões. Você pode participar dessas religiões. Não importa se você pertence ao grupo, se identifica como LGBTQ+, ou se você se identifica como hétero, se você... Não importa. Essas religiões, elas têm espaço para todos os tipos de pessoas humanas. E
Os espíritos que incorporam nessas religiões, na Umbanda, né, espíritos, não forças da natureza, são os caboclos, que são associados às sociedades indígenas, como espíritos indígenas, os primeiros, os donos da terra, que sofreram tudo isso que nós estamos vendo há cerca de 500 anos. Os pretos velhos e as pretas velhas, que são espíritos de ex-escravizados oriundos do continente africano, espíritos de crianças, espíritos chamados Exus, pombagiras, boiadeiros, baianos, malandros. Vou falar um pouquinho sobre alguns deles, não caberia aqui falar sobre todos eles, mas vou falar sobre alguns deles para vocês entenderem. Se você vai a uma casa de Umbanda, procurando um conselho de um pai, ou seja, conversar com um pai e com uma mãe, e todos nós sabemos, né? A gente não conversa qualquer coisa com o pai e com a mãe, a gente não conversa qualquer coisa que não seja determinados assuntos, né? O pai e a mãe é sempre aquela figura mais austera, aquela figura mais séria. Quando nós queremos conversar algum assunto que nós procuraríamos uma figura paterna ou uma figura materna, nós procuramos os caboclos. Esses espíritos, normalmente, são espíritos muito sérios e que dão conselhos às pessoas. Se nós estamos procurando mais um colo, mais um carinho, mais um afeto, nós procuramos os bondosos e as bondosas, pretos velhos e pretas velhas. São espíritos que representam pessoas idosas do sexo masculino e feminino, pretos velhos e pretas velhas, e que andam encurvados em função do tempo, fumam cachimbo, normalmente estão sentados em bancos, falam uma língua um pouco mais enrolada do período da escravidão. Então, ao invés de dizer vossa mercê, ele diz vós sonsê, usa falas desse sentido, e são muito carinhosos, conhecedores das energias que são necessárias para resolver os seus problemas, mas são muito carinhosos, muito afetivos. São aqueles nossos avós que nós procuramos quando queremos um colo, né? Quem já teve um avô ou uma avó que lhe acolheu, que lhe tratava com afeto. Eu sei que não é uma coisa que todo mundo teve a oportunidade de ter, mas quem já teve um avô, quem já teve uma avó, ou uma figura mais velha que se enquadre nisso, sabe o que eu estou falando. Se você tem um problema de algo mais da terra, mais material, como, por exemplo, um problema de trabalho, um conflito com uma outra pessoa, normalmente você procura a figura do Exu. E aí, quando fala essa palavra, muita gente arrepia e diz: Mário, esse não, esse é o diabo, esse é Lúcifer, esse é Beelzebu, esse é Satanás. Ó, eu vou dizer uma coisa a vocês. O diabo, no Velho e no Novo Testamento, ele tem em torno de 30 nomes. Quem é católico, quem é evangélico, quem é estudioso do Velho e do Novo Testamento sabe disso. Ele tem próximo de 30 nomes na Bíblia, que é o livro sagrado dos cristãos, independente da sua designação. E nenhuma delas é Exu. Exu nunca foi citado na Bíblia. Então é importante nós pensarmos com muito cuidado, quando ofendemos um afro-brasileiro chamando de demoníaco, que nós estamos colocando nele um personagem que não existe na religião dele. O diabo é um personagem cristão. Ele é um personagem judaico-cristão. Vem mesmo antes disso. Ele vem da Pérsia, vem dos fenícios, vai ser incorporado pelos hebreus, depois pelos cristãos, mas ele não é um personagem africano, de nenhuma religião do continente africano. Como ele é um espírito que dá gargalhadas, como ele é um espírito brincalhão, como ele é um espírito que fala de coisas fortes e trata de assuntos mais humanos, mais pesados,
os cristãos o associaram ao demônio. Mas esse é um erro. O Exu é um orixá do culto aos orixás, que ele tem um papel de mediador, tem um papel de sexualidade, tem uma série de papéis, mas ele não é o demônio cristão. Esse espírito, que na Umbanda não é um orixá, mas é um espírito, normalmente ele é associado a alguém que viveu na Terra. E ele tem capacidades como médico, como advogado, como uma pessoa que conhece a vida, ele tem força para contribuir nos seus problemas da Terra. Existe a personagem feminina que são as pombagiras. As pombagiras também não são demônios, não são espíritos do cristianismo. As pombagiras são espíritos que viveram na vida, que viveram muitos dissabores. Algumas foram mulheres, né, chamadas da vida, que viveram a prostituição, outras viveram a submissão aos seus companheiros, outras sofreram por serem mulheres e juntaram forças para lutar contra esse sistema patriarcal. Eu diria, Evandro, meninos e meninas, que as pombagiras são as primeiras feministas que eu conheço da nossa cultura. As primeiras. Desde a Idade Média, as bruxas europeias, elas se rebelam contra os homens, elas se rebelam contra a dominação, elas dominam muito além da cozinha, que era o local em que as mulheres eram colocadas, elas dominam as ervas, elas dominam os conhecimentos mágicos, elas têm uma atividade proativa nessas sociedades, de não se submeterem à violência patriarcal, à violência do machismo que, infelizmente, se desenvolveu e se mantém em nossa sociedade. O que as pessoas buscam com esses espíritos? Esses espíritos femininos, eles resolvem principalmente problemas relacionados ao amor, Evandro. Então, se você tem o amor que não está bom, se você está em busca de um amor, se você quer sair de um relacionamento, se você quer entender os problemas do amor, se a sua vida sexual não está do jeito que você quer, se você queria algo melhor no campo do afeto, você busca essas personagens que também são muito brincalhonas, estão sempre com piteiras e cidras nas mãos, champanhes nas mãos, dançam, são alegres, contam piadas, e elas vão buscar atender a essas questões. Bom, então, eu poderia falar sobre todos os outros personagens, mas é muito tempo e eu prefiro qualificar a nossa fala em alguns de exemplo, para que a gente possa conversar um pouco, se houver alguma questão. Então, o que são as religiões afro-brasileiras? A mesma coisa que as outras religiões. Nós temos um grupo de pessoas que se reúnem para buscar o sagrado na busca de soluções para os problemas da sua vida, da sua família, né? Então, às vezes, você tem um problema de alcoolismo na família, às vezes você tem um problema de drogas ilícitas, né? Usuários de crack, de maconha, de cocaína, que sejam viciados e que esse vício lhes causa problema. Existem pessoas que usam drogas de forma diferenciadas, mas existem os viciados, e o viciado, ele normalmente passa por problemas, se ele não tem dinheiro, se ele não tem uma estrutura, ele passa por problemas. Problemas do amor, na idade de vocês é muito comum, né? Vocês amam demais nessa idade, vocês estão sempre abertos ao amor, e são muito trágicos, muito dramáticos, estão sempre dados às tragédias do amor, né? Então, acabou aquele namoro, então nunca mais você será feliz, a sua vida nunca mais será a mesma, você vai se jogar no Rio Dourado, não quer mais saber da vida, e esses espíritos ajudam vocês a se relacionarem. Então, essas casas religiosas, elas são casas que acolhem aqueles que buscam soluções para os seus problemas. E, às vezes, Evandro, são soluções muito simples. Eu vejo muito em casas de Umbanda, em casas de Candomblé, principalmente de Umbanda, onde as pessoas são atendidas pelos espíritos que conversam com elas. Eu vejo avózinhas
eu vejo avôzinhos entrando sozinhos na reunião. E aí, por vezes, eu pergunto, benção, avó, benção, avô, o que o senhor veio fazer aqui? Qual o seu problema, né? A gente fica pensando, tem um problema de saúde, tem um problema de família. Não, Evandro, eles vêm conversar. Porque os seus filhos já casaram, já foram embora, porque os seus maridos faleceram, as suas esposas faleceram, e eles vão nessa casa buscar companhia, conversar com esses espíritos, conversar com as pessoas que acreditam nesses espíritos. E essas religiões, elas acolhem essa variedade de pessoas. Então, quando eu vejo, por exemplo, uma casa religiosa sendo quebrada, sendo invadida e destruída, eu fico pensando, Evandro, meninos e meninas, que aquele jovem que destruiu aquela casa, talvez tenha uma avó que era atendida pelaquela casa e não terá mais onde conversar, onde ir à sexta-feira, onde se arrumar, botar uma roupinha diferente, sair de casa. Quem mora sozinho sabe, como eu, o que é a solidão. A solidão é um processo muito difícil. E você poder encontrar, seja num grupo religioso evangélico, seja católico, seja islâmico, seja espírita, seja maçônico, um grupo maçônico que não é religioso, mas o que for de religião que você busque, é bom que essas casas estejam abertas. Mas, Mário, existem pessoas que fazem mal nessa religião. Existem pessoas que fazem mal em qualquer religião. Existem pessoas que fazem mal na escola, existem pessoas que fazem mal na universidade, existem pessoas que fazem mal nas forças de segurança quando deveriam fazer o bem. A vida é assim, gente. Existem pessoas de todos os tipos. Aquelas que são boas e aquelas que não são boas. Aquelas que buscam o bem e aquelas que não buscam o bem. Apesar que nós, seres humanos, somos constituídos de coisas boas e de coisas não boas, algumas pessoas insistem em valorizar, em praticar o lado mais não bom, enquanto outras buscam praticar um lado melhor. Mas isso é humano. Nós vamos encontrar padres que já tiveram problemas, nós vamos encontrar pastores que tiveram problemas, vamos encontrar pais de santos que tiveram problemas, nós vamos encontrar todo tipo de gente, porque isso é característico do ser humano. Mas eu penso que nós não devemos julgar uma maçã da caixa pelo conjunto dos religiosos. Eu costumo dizer que o preconceito, ele é irmão gêmeo da ignorância, do desconhecimento. Então, às vezes, nós falamos sobre coisas que nós não sabemos se é verdade. As pessoas perguntam para mim, Mário, mas nas casas de Umbanda e Candomblé, eles andam com galinha morta, pendurada com sangue, para lá e para cá. Eu digo, que casa que é essa que eu não conheço? Existem oferendas para os espíritos, existem, porque a nossa sociedade, vocês estudam sociologia com o Evandro, então vocês também estudam cultura. A nossa sociedade é uma sociedade carnívora. Quase todos nós nos alimentamos de carne. Então é comum numa sociedade ofertar aos seus deuses aquilo que nós gostamos para nós. Então, se nós gostamos de alimentos vindos dos animais, como as carnes, nós também ofertamos isso aos nossos deuses. Mas não que faça isso ou faça aquilo. E é importante que nós conheçamos qualquer coisa da vida. Quando alguém falar mal de alguém para nós, ao invés de nós alimentarmos isso, é importante nós checarmos se isso é verdade. Porque muitas vezes nós vivemos aquilo que hoje a geração de vocês chama de fake news, notícias falsas. Não são apenas notícias falsas sobre a política, mas notícias falsas sobre a vida de outras pessoas, que nós muitas vezes contribuímos para jogar na lama sem termos conhecimento real sobre aquilo. A sociologia é a ciência que estuda as sociedades. Vocês estão estudando a sociedade para quê? Para entenderem como é melhor viver nela.
Quais são as melhores formas de convivência entre as pessoas? E aí, duas palavras, tanto para as religiões como para a vida de uma forma geral, que possivelmente o Evandro já conversou com vocês, é a alteridade e a empatia. O que vem a ser a alteridade? A alteridade é você reconhecer que existem pessoas diferentes de você. O Evandro, que se identifica hoje como negro, racialmente ele é diferente de mim. Porque eu me identifico como branco. Eu ser branco e o Evandro ser negro nos faz diferentes, mas não deveria nos fazer desiguais. Não deveria um ser superior ao outro, como às vezes, infelizmente, nós vemos na sociedade através do preconceito racial. De igual forma, religioso. Existem os evangélicos e os espíritas. Eles são apenas diferentes. E deveriam se respeitar enquanto diferentes. Mas muitas vezes nós vemos o preconceito, onde ocorre o processo de agressão de uns sobre outros. Isso é a alteridade. A alteridade é respeitar o outro. Mário, mas eu não quero ser gay porque eu sou hétero. Ninguém pede que você seja gay. As pessoas pedem, respeite o outro. Respeite a orientação sexual do outro, respeite a raça do outro, respeite a etnia do outro, respeite a forma diferente de ser. E o outro princípio é o princípio da empatia, ou seja, se colocar no lugar do outro. Então, quando eu olho para as pessoas negras e vejo o que elas sofrem, de uma forma desnecessária, porque o preconceito ele é algo desnecessário, eu me coloco no lugar do outro e penso, como seria a minha vida se eu tivesse uma pele mais escura? Se eu tivesse um formato físico mais próximo dos negros? Como seria com as forças de polícia? Como seria na escola? Como seria numa vaga de emprego? Isso é o que nós chamamos de empatia, nos colocar no lugar do outro. Então, a alteridade e a empatia são elementos fundamentais para que nós convivamos. Se vocês vivem em uma sociedade, a primeira coisa que eu acho que vocês já perceberam é que essa sociedade ela é composta por pessoas humanas diferentes. E eu, particularmente, Evandro, advogo a ideia de que conviver com as diferenças é muito bom. Por quê? Porque a pessoa que é igual a você, ela te ensina muito pouco, porque ela sabe a mesma coisa que você. Mas quando você convive com um diferente, ele vai te apresentar uma outra coisa. E talvez essa outra coisa, como você disse no início da aula, que você chegou em uma palestra e ouviu o Mário falar sobre outra coisa. E essa outra coisa foi importante para que a sua vida fosse ganhando novos caminhos. Se você não estivesse disponível e aberto a ouvir uma outra coisa, hoje talvez você continuaria sendo aquela mesma pessoa. Talvez você não fosse um professor de ciências humanas e sociais. Talvez você não fosse alguém envolvido com o mundo político, político com P maiúsculo, né? No sentido de tentar fazer com que o mundo seja um mundo melhor, porque eu acompanho a sua trajetória e vejo que essa é a sua luta. A luta por um mundo mais justo, a luta por um mundo mais fraterno, por um mundo mais humano, mais igual naquilo que tem que ser igual e diferente naquilo que tem que ser diferente. Então, eu acho muito importante, gente. Então, respeitar o outro. E dentro desse respeitar o outro, respeitar a religião do outro, é importante. Porque se você quer respeito para aquilo que você é, a única forma de garantir isso é você respeitando o que o outro é. Porque se você desrespeita o outro naquilo que ele é, você dá ao outro o direito de desrespeitar você no que você é. É muito perigoso esse processo. Fala, Evandro. Isso me fez lembrar, professor, daquilo que eu sempre trago nas aulas, né? A ideia nossa de etnocentrismo, né?
de achar que a nossa cultura, nosso grupo social está no centro, né, é superior, é mais importante. E que a gente quer levar a nossa forma de pensar, né, para o outro, né, achar que a nossa forma é melhor. E isso me fez lembrar também por conta da Umbanda, o Candomblé, as Umbandas, né, os Candomblés, né, assim no Brasil a gente tem que falar dessa forma, né, que são, as religiões não têm uma estrutura hierárquica da forma que as outras religiões normalmente têm, e da nossa cultura racista, do nosso passado escravocrata. Então, a gente tem esse processo de discriminação racial muito forte nessa religião. Isso, e às vezes, você que se diz uma pessoa na luta contra o racismo, quando você agride uma dessas religiões, você está sendo racista. Sim. Então, eu vejo muito das pessoas, às vezes, não conseguir assimilar isso, né? A ideia do... Como assim? Em outras religiões, qual é a ideia que a gente tem, né? É passada para a gente, né? De um Jesus Cristo branco, de um Deus que é um velhinho, do cabelo branco, do olho azul, e europeu, né? Então, assim, o que é ruim? O que é ruim é que vem da África, né? Porque lá é um continente da fome, da miséria, da doença, das guerras, de gente que adora deuses estranhos, né? E eu aqui não, eu com a minha cultura, né, civilizada, sou um ser humano superior, que eu acredito num Deus que só faz o bem, né? Mas aí eu não consigo relacionar, entender o outro que cultua uma outra crença, né? Tem uma outra forma de ver. Como muitas vezes nós não damos oportunidade das pessoas mostrarem, eu digo a vocês, as casas de Umbanda e de Candomblé são espaços lindos, onde nós vamos ouvir belas músicas, onde nós vamos ouvir belos toques de instrumentos de percussão, onde nós vamos assistir a belas danças, vamos ver pessoas alegres. Às vezes você não está bem, você entra num espaço desse, você se sente bem, você melhora. Só que para nós entendermos isso, nós temos que respeitar e conhecer esses espaços. Porque se nós não fizermos isso, o que é o preconceito? O preconceito, a palavra diz, é o conceito feito com anterioridade. Ou seja, com ausência de conhecimento. Falar sobre algo que você não sabe se é aquilo ou não. Então você gera um conceito sobre aquilo, isso é do demônio. Mas você não conhece. Por isso, um pré-conceito. Um conceito feito com anterioridade de conhecimento, sem ter o conhecimento. E eu acho que faz muito bem para nós nos livrarmos dos nossos preconceitos. Acreditem, meninos e meninas, eu tenho 58 anos hoje. Hoje eu sou uma pessoa mais leve por ter conseguido me livrar de alguns dos meus preconceitos. Porque a gente aprende preconceito desde muito pequeno. A gente já nasce aprendendo a ser, no Brasil, por exemplo, racista. A gente já nasce aprendendo a ser homofóbico. A gente já nasce isso. Mas, quando você percebe essas questões em você, e você consegue desconstruir isso, eliminar isso de você, a sua vida fica mais leve, você ama mais, você é mais afetuoso, você é mais carinhoso com as pessoas. E eu não estou dizendo que com isso vocês vão receber mais afetos, não. Eu estou dizendo que ser amoroso e ser afetuoso é bom para você. Porque o ódio, a raiva, os sentimentos que são ruins, quando você emite esses sentimentos, antes de eu emitir esse sentimento por Evandro, ele passa por mim. Então, se eu sou um homem que vivo com muito ódio, eu sinto ódio. Se eu sou uma pessoa que eu procuro gostar mais das pessoas, ser mais amigo, estar mais próximo, trocar mais afetos, o meu interior vai ser mais afetuoso. E eu não estou falando como religioso, não. Eu estou falando como, né, como um ser humano, como um professor, como alguém que olha a sociedade e diz: precisamos de mais amor, precisamos de mais empatia, precisamos de mais respeito, precisamos de mais afeto, né? As redes sociais cada vez mais viraram um espaço de ódio, onde a agressão virou a tônica do processo. E eu acho que a gente devia falar mais de amor, viver mais o amor, né? E as religiões, de uma certa forma, contribuem nesse processo de nos falar sobre isso. Possuem erros, possuem problemas, mas
eu diria que as religiões afro-brasileiras contribuem muito para que a vida de muita gente seja melhor. Bom, nós temos aí em torno de 10 minutos. Talvez, Evandro, vale a pena abrir, se a gente quiser conversar um pouquinho, ou você também colocar um pouco mais, alguma coisa, eu estou à disposição para conversar o que vocês quiserem. Alguém está com alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta para o professor Mário? Tá. Então, o professor, uma das máximas, né, da Umbanda é o amor e a caridade, né? E é igual quando eu penso assim também, o cristianismo, né? A máxima do cristianismo é amar o próximo, né, como a ti mesmo. Então, assim, elas são galgadas no amor, né? E você não vai encontrar religião que pregue o ódio, né? As religiões, ela tem como proposta uma ideia de um mundo melhor, onde a base, né, onde o cimento são os bons sentimentos. A Lucila está perguntando onde ela encontra a casa de candomblés. Lucila, faz o seguinte, me procura no Instagram, mario.sa.908, aí eu vou ver onde você mora, eu posso indicar alguma casa para você. Se eu já participei de alguma casa, sim, eu nasci nessa religião. Então, hoje eu não participo de nenhuma casa de forma específica, sou mais um pesquisador da religião, escrevo mais sobre a religião, escrevo livros, faço pesquisas sobre a religião, mas sim, já participei de algumas casas e frequento, onde eu sou recebido de forma muito carinhosa por essas pessoas, em Dourados, em Corumbá, e outros municípios que me convidam e que eu tenho a honra de participar. Mas vejam esse mario.sa.908 lá no Insta, e aí manda uma mensagenzinha para mim, e eu vejo onde vocês estão, onde é mais próximo. Existem mais de 10 casas de candomblé aqui em Dourados. Corumbá tem casa de candomblé, Campo Grande tem muitas. Aqui do lado, esqueci o nome dessa cidade aqui, quando a gente... Tem aqui, todos os locais aqui tem, porque apesar de ficarem na periferia, elas existem. Mas é isso, Evandro, são religiões onde se busca falar sobre os bons sentimentos, né? Sobre o amor ao próximo, sobre ajudar aquele que está ao seu lado. Se a pessoa está desempregada, você contribuir com o emprego dela. Se ela está passando privação, você contribuir com o alimento. Se ela está com um problema, você ouvir o problema, que às vezes só ouvir o problema de alguém, só ter alguém para você contar o seu problema, já é algo que ajuda muito na vida, né? Então esses espaços funcionam assim, todos eles. As casas evangélicas, as casas católicas, as casas islâmicas, as casas espíritas, né? Umbandistas, candomblecistas. Então, professor, alguém vai falar? Não. Isso me fez lembrar um pouco, porque assim, a ideia que as pessoas têm ainda da Umbanda e do Candomblé, que parece assim que é um lugar em que se faz mal, em que as pessoas buscam para ferrar a vida do outro, tomar o marido ou a esposa de alguém, que é um local em que, igual você falou, né, que as pessoas fazem sacrifícios, né, matam animais, usam o sangue, e às vezes, assim, eu percebo um pouco desse preconceito mesmo, né, com a questão racial, né, porque até quando vão falar é uma magia, né, magia negra, né, magia mal, né, porque magia é magia, né, então... Isso é o resultado desse histórico que você citou de uma sociedade escravista, né, uma sociedade que durante quase 4 séculos não via a pessoa africana ou os seus descendentes como um ser humano, via essa pessoa como um ser entre o animal e o humano, né? Mais próximo dos símios, mais próximo dos macacos. E, infelizmente, Evandro, a cultura demora muito para mudar. E para mudar, nós temos que criar outros hábitos. Porque se nós reproduzirmos os hábitos que nós recebemos, esse preconceito racial e todos os outros preconceitos que nós temos, eles se perpetuarão
ao longo de gerações. Então, nós precisamos fazer isso que você está fazendo. Precisamos conversar, precisamos trocar ideias, né? Sem ódios, sem ninguém ofender a ninguém, sem ninguém... eu não concordo, eu vou refletir, eu concordo parcialmente, eu concordo totalmente, mas sempre dentro de um espaço de respeito aos outros, né? Então, esse espaço que você abre e o tipo de disciplina que você ministra são disciplinas que contribuem na desconstrução de alguns desses preconceitos que são importantes de serem desconstruídos, porque os preconceitos causam muita dor, né, Evandro? Só quem sofre preconceito sabe como dói você ser ofendido, como dói alguém ficar rindo do seu porte físico, da cor da sua pele, do seu gestual mais feminino ou mais masculino, das suas escolhas de roupa, das suas escolhas de... É muito triste, né? Nas escolas nós chamamos a isso hoje, né, de bullying, né? É muito triste tudo isso, porque dói demais. Sofrer algum tipo de agressão do outro nunca é bom, nunca faz bem. E aí eu percebo, assim, porque a gente vive um estado, vamos colocar assim, um estado que é laico, né? Não quer dizer que é um estado ateu, né? Mas é um estado na qual não tem uma orientação religiosa, só que ainda a gente vê, né, a nível nacional, principalmente, né, alguns políticos, né, que tentam, né, colocar os seus dogmas, né, a sua forma de ver o mundo, né, a sua religião acima de tudo, né? Isso eu acho muito perigoso. E instigando ódio para com as outras, né? Não é você falar do que você crê, isso é natural. Você tem a sua crença, eu tenho a minha. Não apenas impor o que você pensa, mas também destruir o que o outro pensa, às vezes de forma odiosa. E aí eu fico me perguntando, se Deus é amor, como essa pessoa religiosa está dizendo, como ela prega o ódio, né? Como ela prega o ódio. Então, aí vão buscar aquelas passagens lá do Velho Testamento, né? Gente, peguem o Cristo, se vocês são cristãos, peguem o Cristo para frente. Vocês vão falar que ele diz que ele destruiu as barracas dos vendilhões do templo, eu vou dar para vocês 30 exemplos de amor. Ele sentou com os fariseus, ele sentou com as prostitutas, ele sentou com grupos étnicos diferentes do qual ele fazia parte, ele discutiu com romanos, ele fez uma série de propostas, que atire a primeira pedra, e, nossa, é um compêndio de amor. O cristianismo é um compêndio de amor. Né? Então, vamos praticar aí aquilo que a gente diz, ser adepto, porque é muito importante. Sim, e também eu vejo o medo, né, do novo, do diferente, né, o estranho, né, o estranhamento, que deveria ser algo que a gente deveria ter enquanto percepção, né, e estar aberto, né, estar aberto, não é, mais uma vez, não é que você tem que aderir, mas você permitir que o outro te mostre, e às vezes você vai se surpreender, às vezes você vai se encontrar nesse outro lugar, e vai ser mais feliz, vai se sentir melhor com novas pessoas, com novos grupos. Sim. Alguém está com alguma dúvida? Algo que eu sempre falo, eu acho que eu já comentei. Desculpa. Pode ir, Kathleen, pode ir. É que a questão quando você rejeita aprender sobre algo, quando você rejeita entender a visão de outra pessoa, isso é totalmente ignorante. E você se torna uma pessoa ignorante. Porque você se limita à sua visão do mundo. Para você não compreender a do outro, ele se coloca como certa e tenta fechar. E eu vejo isso as pessoas. A gente percebe isso no dia a dia, na questão da religião, como a gente foi conversado hoje. Recebi alguns exemplos de coisas que eu, na infância, não é que são, e que são muito ignorantes e sobre outras certas religiões. A ignorância é o desconhecimento, né, Caterine? É o desconhecimento. Quando você passa a conhecer, você passa a não mais ignorar. Então, a ignorância, muitas vezes, é o desconhecimento.
A gente só vai O Ender? um pouco disso quando a gente estudou ano passado. A gente estudou um pouco da história das irmãs. Foi ali que eu fui entender um pouco. Legal. Muito bom essa aula. Tendo Obrigado. essa conversação aqui. É muito. Aquece meu coração. Obrigado, Caterine. Você tá com dúvida, Wender? Pode falar. Não, eu acho assim que toda vez que a gente ouve falar, né, do candomblé, de outras religiões, a gente associa muito elas a macumba, né? A coisas que a gente só de ouvir falar, a gente já tem um preconceito mesmo, que a gente já tem toda uma ideia formada. Um medo, né? Então, sim, seria um medo mesmo. Então, eu acho que foi bem legal a aula que o senhor deu. Parabéns aí. Desconstruiu um pouco da minha ideia, do que eu tinha de ideia sobre candomblé e outras religiões. Então, era só para dar essa adendo aí dentro da aula mesmo. Obrigado, querido. Bom, tem que fechar, né, Evandro, que os meninos vão para outra aula. Eu já deixei ali o meu Insta para quem quiser conversar mais sobre isso, acompanhar um pouco do que eu faço, mario.sa.908, e a gente vai trocando ideia. Qualquer coisa, estou à tua disposição, tá, querido? Fica Obrigado. bem, prazer em te ver. Muito obrigado, professor. Bem, Obrigado. um abraço a todos e todas. Fiquem bem. Tchau, gente. Tchau. Falou, Márcio. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. professor. Obrigada, professor Evandro. Obrigada pela aula, professor Mário. Tchau.